Deixa eu ver aqui, vou iniciar a gravação. Deixa eu ver aqui. Isso. Vocês estão vendo o slide, gente? Estou vendo aqui. Tá, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu estou gravando, tá? Vou só habilitar agora a telinha aqui com os alunos, com os participantes, e aí a gente vai começar a conversar, tá? Isso. Bom, dá um feedback para mim aí. Eu queria saber se vocês foram lá no blog, se vocês assistiram os vídeos que estão lá, se vocês já estão conseguindo fazer, né, os 2 primeiros trabalhos. Vocês conseguiram acessar as apostilas? Tá tudo certo aí, gente, com vocês? Vocês não estão tendo dúvida, não? Ana Júlia, Alice, tudo certinho com os trabalhos, com as atividades? Falou comigo? Qualquer um de vocês aí. Eu estou precisando do feedback aí, saber se vocês estão conseguindo acessar as aulas assíncronas, se vocês estão conseguindo fazer as pesquisas e já começaram a mexer no trabalho, entendeu? Pode abrir o microfone e falar, gente. Tá tudo ok, então, né? É o seguinte, a minha preocupação principal é que não haja acúmulo de matéria, tá certo? Porque, como vocês estão percebendo, a aula de hoje, né, nós vamos falar hoje sobre os fundamentos básicos do desenho geométrico, e assim, né, tudo que já foi, né, falado até agora serve de referência para o assunto de hoje, tá? Então, assim, se vocês não estiverem, assim, acompanhando direitinho, né, as atividades que estão aí disponíveis, fica difícil depois acompanhar. E vai só acumulando, né, a matéria, e isso não é bom, não. Então, eu imagino que vocês estejam conseguindo acessar tudo direitinho, e se tiver alguma dificuldade, vocês já sabem, né, vocês podem comunicar comigo. Nós temos lá a sala do Google, né, para colocar lá as perguntas no fórum. Pode mandar por e-mail também, ou até mesmo pelo WhatsApp. Pode usar o grupo da sala também no WhatsApp. E a gente vai respondendo e dando suporte para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Fundamentos básicos de desenho geométrico. Bom, quando a gente fala de desenho geométrico, na realidade nós já estamos dando um passo, né? Quer dizer, nós já estamos praticamente caminhando para o desenho técnico, né? Haja visto que o desenho geométrico, ele é já um desenho, né, assim, quando você vai, né, construir, né, algum tipo de desenho dessa natureza, você já utiliza alguns tipos de instrumentos, né? E você já utiliza também conceitos de geometria. Então, nesse momento agora, eu queria que vocês entendessem que nós já estamos, assim, dentro de uma fase um pouquinho mais avançada do curso. Então, nós já estamos caminhando, inclusive, para preparar vocês para a parte prática da matéria. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou adiantar o slide aqui. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá? A primeira coisa que nós vamos ter que entender é o seguinte: o que nós vamos fazer na aula de hoje? Primeiro, conhecer os fundamentos básicos relacionados ao desenho técnico. Então, essa aula, na realidade, a gente não vai falar tudo do desenho técnico, mas eu vou começar a dar para vocês uma base, né? Assim, os primeiros conceitos, né? Alguns fundamentos importantes que vocês precisam saber.
E na medida que a gente for desenvolvendo, vocês vão começar a perceber, né, todo o contexto, né, do desenho geométrico. Lembrando que o desenho geométrico, normalmente, vocês não estudam ele no ensino médio. Dificilmente você vai achar uma escola aí onde o professor de matemática vai trabalhar o desenho geométrico com vocês. Normalmente, os professores de matemática trabalham mais a parte de geometria. Então, o que acontece? Na aula de hoje, inclusive, nós vamos diferenciar um pouco o que vem a ser geometria e o que vem a ser desenho geométrico. Na realidade, eles estão interligados, mas eles são diferentes, né? Existe a diferença aí entre um e outro. Então, nós vamos ver isso hoje. Dentro da matemática, como eu disse, os professores normalmente trabalham mais na parte de geometria. Faz uns cálculos, né? Calcula a área, calcula perímetro. Você aprende, né, sobre as figuras geométricas, figuras planas, etc. Né? Alguns sólidos também, né? As figuras espaciais. Mas você não entra na área do desenho técnico. Quando a gente vai para o curso técnico, né, ou mesmo um curso superior na área de tecnologia, ou até mesmo na engenharia, aí sim o desenho técnico ele aparece, né? Então vocês vão começar a perceber, né, agora, né, na medida que eu for explicando, essas pequenas diferenças que existem e até que ponto, né, o desenho geométrico ele vai fazer parte, né, do desenho técnico, que é esse desenho que a gente vai estar estudando mais adiante. Então, vocês já estão percebendo aí que o desenho técnico é uma base, aliás, que o desenho geométrico é uma base para o desenho técnico. Então, no primeiro tópico, como eu disse, nós vamos trabalhar os fundamentos. No segundo momento, que vai ser na aula de hoje ainda, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de como que executa uma construção dentro da área de desenho geométrico. Como é que chama isso? Quando eu falo de construção, eu estou falando de construção geométrica. Então, eu vou dar um exemplo prático hoje e vou mostrar para vocês, assim, de modo bem simples, como que você vai utilizar o instrumento para desenvolver uma construção geométrica. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá ok? Sim, sim. Pois é. Então, a aula de hoje, então, tem esses dois objetivos. Primeiro, os fundamentos, né, básicos, que nós vamos passar. E depois nós vamos aprender a desenvolver uma construção geométrica. Eu estou chamando aqui de construção fundamental de desenho geométrico. Então, vai ser um exemplo que eu vou dar hoje para vocês, tá? Mas aí, para a gente, então, iniciar, a gente precisa lembrar duas coisinhas. Primeiro é isso aqui, ó. Uma coisa importante, ó. Lembrando das aulas anteriores. Primeiro, que o desenho é uma das formas mais antigas de comunicação entre os homens. Isso aí vocês já aprenderam. Inclusive, vocês estão fazendo lá os trabalhos, né, relacionados a isso. Fazendo aquela linha histórica, né, você já percebeu essa questão do surgimento do desenho, que é, né, uma das mais formas antigas de comunicação. Então, a palavra comunicação, ela é muito importante para nós aqui. Porque quando você desenha, você está se comunicando. Tá certo? E isso não muda. Quer dizer, desde os primórdios da humanidade, a gente tem essa visão de que o desenho ele é uma forma de comunicação. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que o desenho ele tem o objetivo de representar a forma e a geometria do objeto. Então, mesmo lá na antiguidade, né, nos primórdios da humanidade lá, quando o homem desenhava, ele tinha esse objetivo, de representar a forma daquilo que ele via. E nos dias atuais, da mesma forma. Quer dizer, quando a gente desenha, normalmente a gente está representando uma forma de algum objeto. Ou a gente está representando um objeto que existe, né? Ou então a gente está criando um objeto e criando um desenho, né, desse objeto que a gente está imaginando. Quer dizer, nós estamos, na realidade, a gente chama de... Nós estamos materializando as nossas ideias em forma de desenho, né? Então, isso tudo tem a ver com a comunicação. Quer dizer, eu vou me expressar através do desenho e, na medida que eu me expresso, eu vou tentar, de alguma forma, usar
os conceitos de geometria para poder representar a forma do objeto que eu desejo representar. Tá bom? Vamos avançar aqui, pessoal. Então, para o slide 6, eu queria... deixa eu avançar aqui. Só um minutinho. Travou aqui. Avançar. Espera aí. Pessoal, dá uma olhadinha nessas figuras aí. Deixa eu voltar atrás aqui. Vocês estão vendo essa figura? Dá um ok para mim aí. Alguém de vocês aí. Alguns de vocês. Ok. Ana Júlia, vamos pegar a Ana Júlia aí, já que ela está, né, com o microfone aberto. Ana Júlia, o que você está vendo aí? Esses 4 desenhos aí. Estou vendo o planeta, a Planeta. aveia. Eu não sei o que é esses 2 negócios de não. Do lado aqui, é uma planta, não é não? Não, é uma planta, né? Mas... É uma planta, a gente não sabe o nome dela não, mas não precisa saber o nome não. Eu só queria que você olhasse para a figura e eu queria que você falasse para nós se essas figuras que estão aí dá a impressão de que seja representando algum objeto, algo assim natural, né? Quer dizer, por exemplo, nosso planeta Terra aí, ó, qual é a ideia de forma que ele tem? Qual o formato do nosso planeta? Quando você olha para o planeta, você tem uma ideia de formato, não tem? Sim. É quadrado, triangular? Esférico. É uma esfera, né? Pois é. E você pode ver aí, ó, você está vendo essas abelhinhas embaixo aí? Ah, Você está vendo lá, tem o desenho de uma colmeia, não tem? uhum. Pois é. Então, gente, olha só. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a geometria, ela está onde? Na natureza. Sim ou não? Olha o que eu estou colocando de lado aí para vocês. Ó, o mundo é o quê? Geométrico. Podemos encontrar a geometria na natureza. Então, se você começar a observar, tá? Eu não estou falando de coisas construídas pelo homem, não. Eu estou falando de formas que já existem na natureza, que podem ser rochas, podem ser plantas, né? Qualquer tipo de forma que você observa, né, no ambiente de um modo geral, aí ao longo da natureza, em qualquer espaço que você esteja, você percebe que as formas geométricas elas estão ali presentes de alguma maneira, né? Então, esse é o primeiro conceito, quer dizer, a geometria, na realidade, ela já existe de alguma forma representada em algum tipo de objeto, tá certo? E aí, quando a gente começa a observar de forma mais detalhada, a gente começa a ver, né, essas formas geométricas, né? Agora, veja bem, observa agora esses objetos aí. Eu queria um outro aluno aí, o Alexander, tá aí? Oi. Beatriz. Alexandra, tá aí? Falou, Alexandra. Ó, O que você tá vendo aí, Alexandra? imagem, De quê? figuras geométricas, Mas que tipo de figura? Mas que objetos são esses aí, ó? Você gosta de futebol? quadrado, É, bola de futebol, carta de isso, baralho, dominó. isso. Então você está percebendo, aí já são objetos construídos pelo homem. E esses objetos, eles têm uma forma geométrica, não tem? Tem. Pois é. Então, olha bem, objetos que estão presentes na natureza e agora objetos que são encontrados, né, que a gente conhece. Aí, no caso, são os jogos. Tem um outro exemplo aqui, olha. A Beatriz está aí? Beatriz.
que você está observando aí, Beatriz? O Coliseu, as pirâmides, prédios e a... Esqueci o nome da torre. Torre Eiffel? Isso. E tem lá umas torres, né? Uns prédios lá bacana, não tem lá? Olha o formato deles. É isso? Uhum. Gente, eu queria que vocês começassem a observar que a presença das formas geométricas em todos os lugares que a gente começa a observar. Olha, na sua casa aí, por exemplo, deve ter algo que tem o formato geométrico, né? O seu quarto, os móveis da sua casa, né? Você, assim, lá na cozinha, se você for lá na cozinha, no banheiro, qualquer lugar da sua casa, a nossa vida, por exemplo, o dia a dia, o cotidiano nosso, é rodeado de formas geométricas. Algumas formas, elas são naturais, né? Assim, já estão aí, né? Presentes ao nosso redor, e elas estão na natureza, na própria natureza, e outras formas, elas foram criadas pelo homem, né? A Torre Eiffel, por exemplo, ela foi construída, né? E você pode perceber que cada estruturazinha dela tem uma forma geométrica. Então, ela é o quê? O resultado, né, da junção aí de várias estruturas para formar a torre. Mesma coisa o Coliseu. E é interessante que, ao longo do tempo, na medida que o homem, né, ele vai, digamos assim, construindo, né, ele sempre traz, né, para dentro do contexto da construção, os conhecimentos que ele tem. E as formas geométricas vão se fazendo presente, de alguma forma, né, ao longo do tempo. Então, vocês estão entendendo aí, né? Vamos mais para frente aqui, ó. Agora, vamos ver aqui, o Bruno tá aí? Bruno Luiz? Dá um ok para nós aí, Bruno. O Bruno tá sem microfone? O Diogo, então. Dá um ok aí, Diogo. Ok. O Diogo é o Bruno? Sim. Diogo. Diogo, dá uma olhadinha nessa figura aí agora. O que você está observando? Uma ponte, um cruzamento e outra ponte ali com várias rodovias. Isso. De acordo com essas figuras aí, isso aí leva você a pensar em alguma forma geométrica? Talvez ali o viaduto ali. Viaduto tem. Um cruzamento com as faixas formando quase quadrado, né? Isso. As avenidas também são formas geométricas, né? Os Sim. prédios ali, ó. E essas ruas aí, essas rodovias aí. Você está vendo ali, olha, os detalhes das curvas, né? Sim. São várias pontes aí, viadutos, etc. Então, olha, gente, isso são exemplos assim, são exemplos muito interessantes que dá para a gente observar a presença da geometria no dia a dia nosso, no nosso cotidiano. Então, estou passando esse conceito para vocês entenderem que a geometria, ao longo do tempo, ela faz parte da nossa vida. Então, para a gente concluir essa primeira parte desse conceito, né, nós podemos dizer o seguinte, que para expressar a geometria do mundo, é preciso conhecer desenho geométrico. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que é através do desenho geométrico é que a gente vai expressar de uma forma gráfica, tá certo? Os conceitos geométricos. Então, na hora que eu estou desenhando, que eu estou, digamos assim, desenvolvendo alguma construção geométrica, na realidade eu estou aplicando os conceitos de geometria. Então, por exemplo, para mim fabricar uma ponte, eu preciso desenhar. Para mim construir uma torre, eu preciso desenhar. Né? Se eu quiser desenhar uma colmeia de abelha, eu preciso usar o desenho geométrico, né? Ou seja, pegar os conceitos da geometria e aplicar dentro do desenho e realizar um desenho para poder expressar aquilo que eu estou enxergando, né? Que eu estou percebendo. Então, existe, na realidade, como eu disse antes, no início da aula, uma relação bastante íntima
entre os fundamentos da geometria, que já vem lá dos tempos antigos, aqui para nós, dentro da área do desenho técnico, tá? Vamos avançar aqui. Então, pessoal, só reforçando a ideia, a geometria, o que ela faz? Ela relaciona a figura com os números. Lembra que vocês estudaram geometria no ensino médio, ou lá no ensino fundamental, e eu falei para vocês aqui hoje, né, e vocês devem lembrar, que o professor de matemática ensinava vocês a calcular, né? Então, por exemplo, você calculava lá, ensinou para vocês lá o teorema de Pitágoras, lembra? Então, você calculava os catetos, aí, né, tinha lá a hipotenusa, tinha lá relações métricas no triângulo, esses conceitos todos, né? Tinha aquela parte lá que falava da circunferência, dos ângulos, isso tudo tem a ver com geometria. Agora, quando a gente vai para o desenho geométrico, observa aí a definição. Olha, o que o desenho geométrico faz? Ele relaciona as figuras, que são as mesmas figuras estudadas na geometria, porém, desenvolvendo as suas representações gráficas. O que é isso? A geometria estuda mais os conceitos da figura com os números. E o desenho geométrico está mais preocupado em representar graficamente essas figuras, né, essas figuras geométricas. Então, eu queria que vocês entendessem essa pequena diferença que existe aí, né? Uma está mais voltada no calcular e achar valores, né, que é a geometria, estudar as figuras e os valores dela e os cálculos. E o desenho geométrico mais na parte gráfica, né, na representação gráfica. Então, o desenho geométrico, na realidade, é o quê? É um conjunto de técnicas para a construção de formas geométricas. Então, o que está acontecendo com a gente aqui no curso? Nós não vamos estudar geometria da forma que era ensinada lá na matemática. Pelo contrário, nós vamos trabalhar aqui os conceitos de desenho geométrico. Então, nós vamos aprender aqui o quê? A desenvolver algumas construções geométricas. Estão entendendo? É por isso que eu pedi vocês para adquirir os instrumentos. Então, nós vamos pegar os instrumentos de desenho, né, e começar a desenvolver algumas construções geométricas com esses instrumentos. Tá claro aí, pessoal? Ana Júlia, Bárbara, entenderam o que eu falei? Sim, entendemos. Pois é. Então, eu não vou pedir para vocês ficar calculando cateto, calculando, por exemplo, a área do círculo, nada disso. Na realidade, nós vamos desenhar. Então, nós vamos fazer algumas construções geométricas usando as figuras geométricas, tá bom? Esse é o nosso conceito. Aliás, esse é o nosso objetivo aqui no curso. Bom, agora vamos lá. Eu vou avançar aqui o slide. Posso avançar, gente? Pode. Posso, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Isso. Observa agora o próximo slide. No que diz respeito à geometria, tá? Vocês vão perceber que ela começou lá atrás, né? Eu já falei isso aqui, inclusive depois eu vou conversar com vocês sobre as aulas assíncronas, que lá nas aulas assíncronas a gente vai falar um pouquinho também de geometria. Mas, assim, tudo começa lá com os gregos, né? Principalmente essa parte que envolve os cálculos, né? Mas também a parte de traçado começa lá com eles. Então, é lá que nós temos aí os primeiros conceitos da geometria já de forma aplicada. Ou seja, né, a primeira visão, né, no sentido de começar a aplicar esses conceitos da geometria no dia a dia, de forma mais prática. E aí sim, inicia também os fundamentos básicos do desenho geométrico já nessa época. Tá?
Então, vocês podem perceber aí que no início os desenhos eram feitos à mão livre, né? Então, mesmo na época lá dos gregos, né, eles começaram dessa forma. Mas logo em seguida, eles começaram a desenvolver alguns instrumentos, né, como, por exemplo, régua e compasso, para realizar os primeiros traçados já com os instrumentos. Aí tem uma linha histórica aí, olha, no século V, né, antes de Cristo. Então, inclusive, tem uma figura aí de alguns tipos de instrumentos que eram usados na época para fazer essas primeiras construções geométricas. Então, aí já seria o quê? O início de tudo aí, né, aplicando os conceitos de geometria e já desenvolvendo algumas construções geométricas. Isso lá com os gregos, né? Depois, mais adiante, né, os estudos foram avançando, né, foram desenvolvendo algumas propriedades da geometria. Vocês devem ter estudado também anteriormente, eu acredito que eu comentei aqui com vocês, em relação à matemática, né, com a evolução da matemática. Então, isso deu um grande impulso também nos estudos da geometria e, consequentemente, impactou também na parte do desenho geométrico, né? Então, as três áreas aí, né, a matemática, a geometria, né, dando base aí para o avanço do desenho geométrico. Depois, houve um avanço maior, né, com Arquimedes, aí já começa, né, a desenvolver a parte da álgebra também, e também a parte de cálculos, né, matemáticos, e alguns modelamentos matemáticos no sentido de fazer medições, né, principalmente medições, desenvolvimento de instrumentos de medições, tudo isso veio com o avanço aí, né, desses estudiosos da época, né? Eles eram filósofos, astrônomos, né, físicos, né, tinha muita habilidade lógico-matemática, né, então eles estudavam, né, eram os grandes pensadores da época, né, então eles contribuíram bastante para o avanço aí dessas três áreas, né, matemática, geometria e também já o desenho geométrico aí, já nessa época. Então, pessoal, de modo geral, nós podemos dizer que, por meio do desenho, busca-se representar, né, por meio de linhas, os contornos e a superfície dos corpos. Então, o desenho geométrico, na realidade, ele é chamado também de desenho linear. Então, a gente utiliza, né, assim, como princípio básico, né, do desenho geométrico, o que a gente chama de elementos primitivos do desenho. Daqui a pouquinho eu vou detalhar mais para vocês sobre esses elementos primitivos, mas basicamente o conceito que nós temos aqui é de você usar, né, os traçados, né, as linhas, para fazer essas construções geométricas, né? Por isso que é chamado de desenho linear. Então, no desenho linear geométrico, uma modalidade de desenho que estuda as linhas. Então, nós vamos falar muito aqui de linhas, né, de ponto, linha, plano, reta, né? Segmento de reta, tudo isso são conceitos que fazem parte desse campo aí do desenho geométrico. Então, está dizendo aqui, olha, na nossa definição, que o desenho linear geométrico é uma modalidade de desenho técnico. Então, quando o nosso curso, por exemplo, se presta a estudar o desenho técnico, e a gente estuda um pouco de desenho geométrico dentro do desenho técnico, mas na realidade o desenho geométrico já é um desenho técnico. É aquilo que eu falei para vocês no início. A partir do momento que você já começa a aplicar algumas regras técnicas para desenvolver algumas construções geométricas, o desenho já é um desenho técnico, na realidade, né? E aí, no nosso caso, os primeiros instrumentos que a gente vai usar aí, basicamente, é a régua e o compasso. Nós vamos começar por ele. Depois a gente vai estar introduzindo os esquadros, né? E aí vocês vão perceber os outros instrumentos manuais aí. Mas é fundamental aí, no caso, a régua, né? Principalmente a régua e o compasso, como os elementos básicos aí, os instrumentos básicos para a gente desenvolver as primeiras construções geométricas. Tá?
O que o desenho geométrico promove? Então, para aquele que estuda desenho geométrico, ele, como eu disse, né, eu já comentei isso aqui com vocês em aulas anteriores, então ele desenvolve o raciocínio lógico, o pensamento, né, divergente, né, a capacidade de organizar, de criar, de enxergar as formas, né, aumenta bastante o nosso grau de percepção das coisas. Você começa a enxergar, na realidade, o mundo, né, do jeito que eu falei, né, já que o mundo é todo geométrico, então você começa a ter uma visão maior de tudo que existe aí ao nosso redor, né? Tanto do ponto de vista natural, como também as formas, né, que já foram construídas aí pelo homem, né? Vocês viram lá atrás algumas figuras, né, demonstrando isso. Então, todo esse leque, né, que existe, né, todas essas possibilidades nos leva a pensar a respeito assim, do campo de aplicação aí, né, do desenho técnico como um todo, né? E mais especificamente hoje, falando do desenho geométrico. Então, é importante, né, que o aluno, né, no caso vocês, né, até eu mesmo, né, todos os profissionais aí da área de desenho, ter isso em mente, né, que o desenho, né, ele é uma disciplina, né, ele é uma área do conhecimento que ajuda muito, assim, no desenvolvimento do raciocínio, tá? Imagina vocês, só para dar um exemplo sobre isso que eu estou falando, esse pessoal que trabalha com projeto, né? Os projetistas, os desenhistas, normalmente são pessoas que têm essas características aí, ó, né? De organização, de criatividade, né? Eles precisam criar, né, formas, precisam desenvolver os seus projetos, então eles precisam desenvolver, logicamente, essas características que fazem parte da própria pessoa, tá? Então, o desenho, ele desenvolve o que a gente chama de pensamento geométrico. Então, o que ocorre? Aumenta né, a capacidade de observação, aumenta também o poder de identificação das formas, dos modelos, né, e a capacidade de representar essas formas, e também a parte prática de construção. Então, nós podemos dizer, né, orientado aí por essas como se fosse 4 verbos aí, olha, observar, identificar, representar e construir. O quê? Observar, identificar, representar e construir o quê? As formas, né, que estão aí, né, ao nosso entorno. Então, o profissional, por exemplo, da área de projeto, um projetista, né, ele tem essa capacidade de observar, de identificar, de representar, de construir, de colocar no papel a ideia, né, e traduzir, né, em forma de desenho, todas aquelas informações que são informações importantes. Imagina, por exemplo, na hora que o pedreiro vai construir uma casa, ele precisa de um projeto da casa antes de construir a casa. E é interessante que o desenhista ele vai desenvolver o projeto arquitetônico e lá na frente, esse projeto arquitetônico ele vai servir de base para o pedreiro, né, para todos aqueles profissionais ali da área operacional, né? Então, eles vão precisar ler o projeto para poder executar a obra. Então, imagina vocês a importância que existe, né, como eu disse, né, do desenho dentro do processo de comunicação, né? Do desenho ali, naquele momento ali, conseguir, né, passar, né, para o pessoal operacional lá, né, o pessoal responsável em executar a obra, as informações que são ali importantes para que a obra seja realizada com sucesso. Então, eu estou dando um exemplo aqui dessa questão toda que tem a ver com o pensamento geométrico. Então, você olha para o projeto, você consegue já imaginar aonde que está o quarto, onde que fica o banheiro, a altura da parede, o acabamento, né, os pisos. Isso tudo está expresso ali em forma de medidas, em dimensões. E não só na área arquitetônica, mas em todas as outras áreas também, o desenho se faz presente da mesma forma, levando todas aquelas informações ali importantes. E esse pensamento geométrico, ele é adquirido quando você estuda o desenho geométrico. Ou seja, eu estou dizendo para vocês aqui que o pensamento geométrico, ele extrapola só a área do desenho geométrico, ele vai para frente, ele entra para as outras áreas do desenho, né? Que o desenho ele tem várias modalidades, né?
Então, o pensamento geométrico é uma característica interna, tem a ver com a base de conhecimento daquela pessoa ali que trabalha na área, né? Vocês estão entendendo, gente? Vamos avançar aqui. Olha para vocês verem, só para poder ilustrar o que eu estou acabando de dizer. Imagina esses dois projetos aí. Vocês estão vendo, ó, projeto arquitetônico aí, olha a planta baixa, corte. Isso já é um desenho técnico, não é isso? Agora, mesmo no desenho técnico, se você olhar para ele, você vai enxergar as formas geométricas aí, né? Você pode ver, ó, os detalhes técnicos estão aí, mas as formas geométricas elas estão embutidas dentro de um desenho técnico. Então, nós podemos, digamos assim, concluir que o pensamento geométrico ele a todo momento ele é uma característica, né? Uma habilidade ou uma competência daquele que se presta, né, na área de projeto, o desenhista, o projetista, etc. Nós temos um outro exemplo aqui, ó, um outro tipo de projeto, tá vendo? Inclusive tem um hidro sanitário, né, que tem um projeto elétrico aqui. Isso tudo tem a ver, né? Então, olha que interessante. Quando você vai falar assim, olha, eu vou ler desenho. Desenho não é uma linguagem, não é uma forma de comunicação. Então, eu vou ler desenho. Eu leio, o que é ler desenho? Você olha para o desenho e você consegue interpretar. E na hora que você está interpretando, você tá aplicando o seu pensamento geométrico, porque você está visualizando as formas, os detalhes construtivos, as dimensões, né? As inscrições que tem, as informações do projeto. Então, esse pensamento aí, ele precisa fazer parte do nosso contexto, tá? Bom, agora, pessoal, nós vamos ver aqui alguns postulados e algumas regras práticas dentro da área do desenho técnico. Só que para a gente avançar, né, eu queria saber se vocês entenderam tudo que eu falei até agora, se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio. E aí eu queria que vocês abrissem aí o microfone, alguém aí desse um feedback para mim aqui, para realmente eu saber se eu posso avançar ou se tem alguma dúvida. Porque nós chegamos aqui agora como se diz, na metade da primeira parte da nossa aula. A nossa aula, primeiro é os fundamentos e depois essa parte prática aí que eu vou mostrar para vocês. Posso avançar, gente? Dá um ok para mim aí, por favor. Ok. Tá, né? Bom, presta bem atenção. Essa aula está sendo gravada, depois você pode assistir ela de novo, se você quiser. Mas, mesmo assim, é bom prestar atenção no que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer aqui é muito importante lá na hora que a gente for fazer a parte prática, tá? Vamos lá, os postulados e as regras. Primeira coisa que nós vamos entender, gente, é sobre os entes geométricos. Eu não vou detalhar muito sobre os entes geométricos, porque depois eu vou disponibilizar para vocês algumas aulas assíncronas para vocês assistirem sobre os elementos primitivos da geometria. Então, mas aqui eu vou precisar falar de alguns deles. Então, para você prestar atenção, né, assim, eu vou dar uma base aqui e depois na aula assíncrona você vai aprofundar. Mas para mim dar sequência na minha aula de hoje, eu preciso pelo menos falar desses três que estão aí, ó. O primeiro deles é o ponto, o segundo aí é a reta e depois o plano. Esses a gente considera basicamente os três elementos primitivos da geometria, que por sinal são os elementos primitivos utilizados dentro do campo do desenho geométrico. Então, no caso do ponto, a gente considera que o ponto é um ente primitivo, né, uma entidade primitiva, que não possui definição e nem dimensão. O ponto ele é intuitivo, né? Tanto faz você olhar, por exemplo, para algum objeto e imaginar ele como ponto, né? Então não depende do tamanho dele. Por exemplo, a Lua no céu é um ponto, o Sol é um ponto, a Terra é um ponto, a cabeça de um alfinete é um ponto.
Se você vai com o lápis no papel e dá um ponto lá, é um ponto. Então, isso é muito intuitivo. Então, o ponto, ele é um elemento, como se fosse o primeiro elemento geométrico primitivo. A partir do ponto, nós temos, então, o que a gente chama de reta. Então, nós aprendemos lá no curso de desenho, né, no início lá da explicação, que o ponto, que a reta nada mais é do que um alinhamento de pontos, né? É um alinhamento de pontos. Então, se você imaginar, por exemplo, um pontinho encostado no outro, e um atrás do outro, vai formar o quê? Vai formar uma reta, desde que eles mantenham o mesmo sentido de orientação. Então, está escrito aí na definição que, né, considera-se reta como resultado do deslocamento de um ponto no espaço, né, sem variar a sua direção. É como se, aquilo que eu falei, é como se você tivesse vários pontinhos, um atrás do outro, um colado no outro, assim, num determinado sentido e direção. E o outro conceito mais importante também para nós aqui é o plano. O plano já é o quê? É como se fosse um espaço geométrico, né? Um espaço geométrico, porém no sentido de área. Né? Por isso que fala plano, né? Quer dizer, já é um espaço, né, geográfico aqui, ó, essa parte azul aí, ó, dá para a gente ver, né? É como se a gente tivesse um alinhamento de pontos também, porém formando uma superfície, né? Então, para a gente estudar desenho geométrico, a gente vai lá na geometria e traz esses três elementos básicos, o ponto, a reta e o plano, e traz eles para dentro do contexto do desenho geométrico, que também eles são fundamentos do desenho geométrico, assim como lá na geometria. Tá ok? Bom, quando você fala linha, quer dizer, lá atrás a gente estava falando de reta, né? Agora a gente está falando de linha. Mas veja bem, a reta é um tipo de linha. Agora, quando eu falo linha, o que eu estou me referindo? Bom, linha, está escrito aqui, ó, é uma sucessão contínua e indefinida de pontos, numa mesma dimensão do comprimento. Então, para você entender a diferença entre quando eu falo linha e quando eu falo reta, é porque na reta não existe variação de direção. Observa esse desenho do lado aí, olha. A reta é um tipo de linha. Agora, mas nem toda linha é reta. Não é isso? Se nem toda linha é reta, então eu tenho linha curva. Então eu tenho uma linha mista. Você está entendendo? Então, quando eu falo linha, eu estou incluindo todo tipo de linha. Quando eu falo reta, eu estou incluindo apenas um tipo de linha que tem o mesmo sentido e não ocorre variação de direção. Resumindo a história, né? Nem toda linha é uma reta, né? Nem toda linha é uma reta. Mas a reta, ela é um tipo de linha, né? Então, pelo desenho aí dá para a gente entender. Pessoal, tá ok isso aí? Esse conceito? Tá, sim. Pois é, isso é importantíssimo, tá? Tem hora que a gente vai falar linha. Eu vou falar para vocês assim, ó, linha reta. Depois eu vou falar assim, curva. Quando eu falar curva, a curva também é uma linha. Mas a curva não é uma reta. E todas as duas são linha. Curva é linha. Quando eu falo assim, olha, linha mista. A linha mista não é uma reta, né? Porque ela tem várias direções. O alinhamento dos pontos, né, que forma essa linha mista, sofre variação, né, de direção, diferente da reta. A reta não, a reta acompanha sempre o mesmo alinhamento. Tá certo? Agora chegou um momento que eu queria passar para vocês uma orientação a respeito das aulas síncronas que eu vou deixar a partir de amanhã, tá, gente? Não vou deixar hoje, não. Porque essa mesma aula de hoje, ela vai ser ministrada amanhã para a turma 2. Então, eu estou preferindo trabalhar com as duas turmas primeiro, para depois publicar a aula síncrona. Para que todo mundo tenha o mesmo tempo para poder assistir essas aulas síncronas. Então,
amanhã, a partir de amanhã, você vai ter lá no blog o que a gente chama de fundamentos de geometria. Então, essas 4 aulas assíncronas aí, né? Não precisa assustar, não. São 4, mas se você somar o tempo aí, vai dar dentro do tempo normal de vocês. Né? Eu dividi o vídeo em partes, né? Então, na primeira parte, você vai estudar a teoria do ponto, da reta e do plano, que é isso que eu estou falando hoje com vocês. Né? Na segunda parte, você vai estudar a relação do ponto com a reta e depois vai ver a respeito de ângulos e polígonos. E você vai assistir também na parte 3 os conceitos de circunferência e os elementos da circunferência. E na parte 4 é um vídeo que fala sobre a geometria plana, né, as figuras planas e as figuras espaciais. Combinado, gente? Vocês vão ter a semana toda para fazer isso aí, tá? Para assistir esses quatro vídeos, que eu estou chamando eles de aula assíncrona. Então, eu gravei lá, né, algumas aulas, tem aulas que eu peguei de outros professores, juntei, organizei o material e vou publicar lá amanhã para vocês assistirem. Por que é importante assistir esses 4 vídeos? É porque esse conceito que está aí é o conceito de geometria. E aí é o conceito de geometria que vai dar suporte para nós, para a gente continuar desenvolvendo os conceitos de desenho geométrico. Quer dizer, a aula de hoje, ela é de desenho geométrico, mas eu não vou dar aula de geometria para vocês. Então, mas eu preciso passar o conceito de geometria, eu vou passar na forma assíncrona. E a gente vai, então, vocês vão assistir, né, essas 4 aulas aí, nesses 4 vídeos, e na semana que vem, quando a gente voltar, eu tenho certeza que vocês já vão estar mais inteirados, né, do assunto. E a gente vai poder avançar, né, de uma forma mais tranquila, porque os conceitos já estarão, de certa forma, fundamentados. Tá ok? Combinado, pessoal? Vocês vão assistir então, né? Pode ser? Pode ser, pessoal. Combinado. Sim, tranquilo. Eu vou publicar na terça-feira isso aí, tá? Amanhã. Então, hoje, depois que terminar a aula aqui, vocês já estão liberados. Gente, dentro do desenho geométrico, eu vou consumir aqui mais 5 minutos de vocês, tá bom? 5. Aliás, 5 minutos. Depois eu libero vocês. Então, essas convenções gráficas aí, né, nós temos aí, ó, dentro do desenho geométrico, quando a gente vai desenhar, a gente precisa estabelecer algumas convenções. Por exemplo, nós vamos ter que definir lá o que é traço fino, o que é traço espesso, né? E nós vamos ter que nomear os pontos. Vocês estão vendo esse desenho do lado aí, olha? Tem alguns traços aí que são mais finos do que os outros, ó. E tem várias letrinhas, e essas letras maiúsculas aí, todas elas indicam pontos. Então, toda vez que uma linha encontra com outra linha e forma um ponto, você tem que nomear o ponto. E você usa uma letra maiúscula, uma letra do alfabeto. Isso é uma convenção que a gente usa aqui. Na hora que a gente for transportar um segmento de reta, por exemplo, né, normalmente a gente usa o compasso, né, para fazer esse transporte. A gente vai usar a régua para poder conferir, né, as dimensões da linha. Se eu falar para vocês assim, olha, traça um segmento de reta, por exemplo, com 50 milímetros. Aí você vai ter que usar a régua para você fazer a medição. Então, a régua ela é usada para medir. Diferente do esquadro, né? O esquadro você usa para traçar e a régua você usa para medir. Outra coisa importante aqui no desenho geométrico é que a gente não usa muito fazer cálculo, não. Não tem fórmula, não. A gente vai trabalhar basicamente com o processo gráfico e usando os instrumentos para buscar os pontos, né? E definir, né, os contornos, definir, por exemplo, as concordâncias, tudo isso usando os instrumentos. Compasso, régua, né, o lápis, a lapiseira de vocês. E o item 7 aí, olha, não obter respostas à mão livre por tentativa. Isso é uma coisa que normalmente os alunos tentam fazer. Quando ele vê, por exemplo, que não está fechando, né, está tendo uma diferença ali de medida,
a tendência dele é forçar a barra ali para ver se o negócio fecha. Isso não pode. No desenho geométrico tem que ter exatidão. Se você tiver um erro, por exemplo, de traçado, esse erro de traçado, ele compromete a construção geométrica como um todo. Então não adianta você querer forçar a barra, né? E querer falar assim, eu vou espremer aqui que vai dar. Não, não funciona assim. Então, não faz ajuste à mão livre, nós vamos trabalhar basicamente com os instrumentos, né? Nesse primeiro momento agora, as construções geométricas que a gente vai desenvolver, elas vão tomar como base os instrumentos que nós temos lá. Aliás, eu já espero que vocês já corram atrás dos instrumentos aí, que eu lembro que eu comentei com vocês, que daqui, né, eu falei 2 semanas, não é isso? Só que agora já vai ser 1 semana só. Então, possivelmente, em meados do mês de setembro, né, lá para a semana que vem, lá para o dia 15 de setembro, por aí, vocês já vão estar desenhando, tá? Ok, pessoal? Sim ou não? Sim. Tá. Vamos lá, 31. Eu falei 5 minutos, né? Tem mais 2 minutinhos aí. Essa aula, ela vai terminar agora. Eu estou no slide 31. Devo ir até no slide 33, por aí, 34. E aí, quando for na semana que vem, eu vou voltar e eu vou dar seguimento nela, tá? Aí eu vou gravar essa aula até no slide que eu terminar aqui hoje, né? E depois, na outra semana, eu vou abrir a sequência da aula, tá bom? Então, eu só vou lembrar vocês, gente, mas eu vou repetir isso aqui, tá? Eu já falei, ó, esses 2 lápis, mais a lapiseira. Dentro da convenção do desenho geométrico, o lápis HB, ele vai ser usado para linha de construção, que é uma linha mais leve, uma linha mais fina. Presta atenção no que eu estou falando, ó, linha leve e fina. E o 2B vai ser para dar o acabamento, né? Normalmente, a resposta do exercício, que é aquela, muitas vezes, a linha que representa a resposta do exercício, ela é feita como se fosse uma linha de contorno. E aí você vai usar um grafite mais escuro, né, para dar esse acabamento e fazer a finalização. Daqui a pouquinho, né, quando a gente começar a desenhar, vocês vão perceber o que eu estou falando aqui hoje, sobre essa diferença de um lápis e outro, tá? E isso vai fazer diferença lá na hora de executar o exercício. Outra coisa também, gente, como eu disse, né, nós vamos usar o compasso primeiro. Esse transferidor, por enquanto, não, mas nós vamos usar ele depois, né, lá na frente. E aí, os primeiros desenhos que a gente vai fazer, daqui 1 semana, mais ou menos, você já vai precisar do papel, né, do lápis, do papel, desse compasso aqui, dessa reguinha aqui, ó. E vai precisar também, parece que vai ter uma parte lá que vai precisar do esquadro, tá bom? E aí vocês já vão ajustando aí esses instrumentos aí. Ok, pessoal? Eu vou parar aqui agora, eu vou encerrar a aula aqui. Então, estou encerrando a aula no slide 33. E na semana que vem, quando eu voltar, eu vou explicar para vocês, olha bem, esse exercício que está aí, ó. Olha lá, o primeiro exemplo aí, ó. Determinar a mediatriz de um segmento de reta AB, cuja dimensão é 50 milímetros. Então, esse vai ser o exercício de semana que vem, tá bom? Então, eu vou parar aqui só nos instrumentos e já me coloco à disposição para vocês fazerem alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Mais uns 2 minutinhos aí para a gente poder encerrar. Pode perguntar. Quem tiver, pode liberar o microfone e fazer perguntas se quiser, tirar dúvida. Estou às ordens. Aquela atividade você passou para te entregar ela que dia? Tem uma que é para o dia 6. Está escrito lá a data, não está? Eu nem vi. Tem uma delas que é do dia 6. A data está no documento. E a outra é 1 semana depois, é para o dia 13. Tá bom? Não, que valeu. Não precisa entregar os 2 juntos, não. Se você fizer, tudo bem, né? Se você for rápido aí e fazer os 2, beleza.
Agora, você pode entregar um no dia 6, você manda por e-mail, e o outro é no dia 13. Tem um que é em dupla, vocês viram lá, né? Para fazer a linha do tempo, vocês podem fazer de 2. Né? Abram a conta lá na plataforma lá do Timeline, né? Chama o seu colega, conversa com ele, monta. Se você quiser fazer individual, tem problema não. Mas se quiser fazer em dupla, pode. Agora, o outro exercício, né, ele é individual, o fichamento, tá? Acho que o fichamento é para o dia 6 e a timeline é dia 13. Beleza? Quem perguntou aí foi quem? É o Roberto? Não, né? Gustavo? Não, Alexander. Ah, o Alexander, né? Tranquilo. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Vocês entenderam tudo que eu falei hoje? Sim. Tá. Então, gente, vocês podem, se vocês já estiverem satisfeitos, né? Eu já dou uma boa noite para vocês, tá? Vocês já podem desligar aí, né? Sair da sala, né? E logo em seguida eu vou encerrar. E, como eu disse, né? Eu vou dividir a aula de hoje em 2 partes e vou publicar lá no Siga, né? O que nós estudamos hoje. Então, você pode assistir de novo lá. E aí, o restante dessa aula fica para a semana que vem. Tá bom? Que aí eu vou já entrar na parte prática, né? Beleza? Um abração para vocês. Fica com Deus aí. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai com Deus. Boa noite. Boa noite.